estudos de Química, agora continuando aí em Química Orgânica, vamos agora iniciar o nosso home learning, nossa videoaula, falando aí do estudo das funções. Pega a sua apostila, vai lá na página 90, que é a partir daí que a gente dá continuidade aos estudos desta semana. Vamos estar falando das funções, especificamente a função hidrocarboneto. São compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Olha aí que nome sugestivo, hidro de gênio e carboneto de carbono. E temos aqui alguns exemplos dela. Sempre que você vê esses traços com CH, você está falando aí de função hidrocarboneto. Você tem o C do carbono, o H do hidrogênio e os traços que representam as ligações entre eles, constituindo aí as cadeias. Percebam que em todas essas cadeias aqui, nós temos aí uma função hidrocarboneto. Hidrogênio, carbono, hidrogênio e carbono. O que muda? Suas formas e a quantidade de ligações aí que aparecem entre os carbonos. E é isso que a gente vai estar aprendendo com essa videoaula. Podemos classificar os hidrocarbonetos em alcanos. Aqui temos um exemplo de alcanos. Alcenos ou alquenos, olha aí um exemplo. Alcinos ou alquinos, outro exemplo. Alcadienos, e o seu exemplo aí. Ciclanos ou cicloalcanos e ciclenos ou cicloalcenos. E também há os aromáticos. Vamos entender qual a diferença de cada um deles. Reparem aqui os alcanos, que eles possuem apenas ligações simples. Os alcenos possuem uma ligação dupla. Alcinos, uma ligação tripla. Alcadieno, ao menos duas ligações duplas. Existem os ciclanos ou cicloalcanos, que são anéis, são fechados, são círculos. Não importa a forma geométrica aí que vai estar produzindo, nesse caso aqui um quadrado, mas que possuem apenas ligações simples. Os ciclenos ou cicloalcenos, que possuem ligações duplas aí em um anel fechado. E os aromáticos, que é o que possui aí o C6H6, a fórmula aí C6H6, que é do benzeno, que é o anel aromático. Recebe esse nome aromático pela característica que o composto aromático mais simples possui, que é de ter um cheiro característico. Semelhante, lembra aí o cheiro do etanol, porém mais adocicado. Olha uma forma de estarmos compreendendo melhor aí sobre os hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Cicloalcanos ou ciclanos ou cicloalcanos e ciclenos ou cicloalcenos. Olha, na hora de você classificá-los aí, o que você tem que perceber? Quando tem o an, é de ligação simples, alcanos. Quando tem o en, ligação dupla, aos enos, alcenos. Quando tem o in, é a tripla, alcinos, alcan simples, alcen dupla, alcin tripla. E quando você estiver falando de cadeias fechadas, vai estar lá, bem simples de estar compreendendo, ciclanos ou ciclenos, cicloalcanos ou cicloalcenos, ciclo, que vem de cadeia fechada. Fórmula geral dos hidrocarbonetos. É representado aí por CnH2n mais 2, no caso dos alcanos. Cn, então vamos perceber aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6, H2N, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, eu sei que o hidrogênio tem que dar 14 aqui. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, CN, C6, H2N, aqui ó, 1, 6, mais o
mais 2. Então, 14. Os alcanos sempre apresentarão essa fórmula geral. No caso agora dos alcenos, no caso dos alcenos é CN mais 2N. E também dos ciclanos tem essa fórmula geral. Olhe bem, CN, então C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H2N tem que ser H12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 2, 12, H12. CN, H2N. E vamos ver aqui um exemplo dos ciclanos. CN, 1, 2, 3, 4. Então tem que ter H8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso dos alcinos, percebam que agora é CnH2n menos 2. Cn, 1, 2, 3. Cn, C3, H2n, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Esse é o caso de um alcadieno, que possui duas ligações duplas. 1, 2, 3, 4. 4 menos 2, 2N, 8, menos 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também a fórmula geral aí dos ciclenos. 1, 2, 3, 4. CN, C4. H, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. H6. C4, H6, vamos ver? 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos resolver alguns exercícios? Vamos ver se você está conseguindo aprender? Faça o seguinte, dê uma paradinha aí no vídeo e tente responder. Seja firme aí, dê uma parada e tenta responder. E aí, conseguiu? Vamos ver agora se você conseguiu acertar. O hidrocarboneto de forma CH2, CH, CH, CH2 pertence à série dos... Vamos reparar? Ele possui duas ligações duplas. Então, ele é um alcadieno. Esse hidrocarboneto possui cadeia aberta. Então, ele não começa com o prefixo ciclo. E duas ligações duplas. É um alcadieno. É a letra D. 2. Faça a mesma coisa. Dá uma parada aí no vídeo e tenta resolver. Veja se você acertou. Muito bem. Vamos lá? Vamos ver se você acertou? A fórmula molecular de um alquino, também chamado de alcino, com 3 átomos de carbono é, e você tem ali, teria que estar lembrando aí a fórmula geral. Alquino ou alcino possui fórmula geral CnH2n-2. Cn, C3, H2n, H6, menos 2, H4. Cn, H, então, C3, H4. É a letra D. E daí? Acertou? Tá craque? Vamos fazer mais uma? Faça o mesmo esquema. Dá uma paradinha aí no vídeo e veja se você consegue acertar para dar aquele treino. Muito bem. Vamos lá? Vamos ver se você acertou? Um hidrocarboneto, de forma geral, CnH2n-2. Opa, já ficou fácil pela anterior. Tem massa molecular igual a 96 grama-mol. Sua forma molecular é... Então, você vai ter que pensar da seguinte forma. Você tem um número de carbono, você tem um número de hidrogênio que é o mesmo número de carbono menos 2 e tem que dar 96. Sabendo que cada carbono vale 12 e que cada hidrogênio vale 1. Tá aqui os dados. Então, temos aí 12 vezes N, 1 vezes 2 menos 2, né? No caso,
1 vezes 2 vezes N menos 2, melhor dizendo, e dá para formarmos aí uma pequena fórmula. 12 vezes N mais 1 vezes 2N menos 2, igual a 96. 12 vezes N mais 2N menos 2, igual a 96. 14N igual a 98. N é igual a 98 dividido por 14. N é igual a 7. Rapaz, descobrimos aí o valor de N. Então, C7, H 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. E é a nossa alternativa C. Se você conseguiu responder essa, parabéns, muito bem. Vamos para mais um aprendizadozinho. Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Normal quer dizer que ele não é ramificado. É o que nós estudaremos adiante. Prefixo mais intermediário mais O. Como assim? Prefixo indica a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia. Para isso, você vai ter que decorar essas duas tabelas aqui. Ah, pô, mas decorar é ruim, o bom é aprender. Concordo? Você vai aprender de primeira. Vou falar aqui, você vai entender que o que é um prefixo é fácil de entender. Porém, depois você vai ter que lembrar para poder dar a nomenclatura. Quando você tem um único átomo aí de carbono, o prefixo é met. Met é o prefixo quando tem um único átomo de carbono. Quando você tem 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent. Essa nomenclatura aí é uma nomenclatura de prefixo antiga, tradicional da química. E por isso pode parecer que não tem muito sentido. Mas a partir do 6, aí fica bastante fácil de entender o porquê dessa nomenclatura. 6 é ex, igual o Brasil aí, que é hexacampeão. 6, ex, 7, hept, 8, oct, 9, nono e 10, dec. Tem mais? Sim, porém, agora não é tão importante para nós aprendermos. Intermediário. Opa, deixa eu dar uma retornada aqui. Viu como é fácil entender o que é prefixo? Pré vem antes aí da palavra. E você já entendeu que 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex, etc. Porém, você vai ter que lembrar na hora de dar o nome. Conselho, copie essa tabelinha aí, ó. São poucas informações, fácil. E na hora de realizar os seus exercícios, tem ela aí do lado. Ou pare o vídeo e na hora de realizar as atividades, dê uma olhada para poder facilitar, para lembrar, para termos aí na memória. Quando a gente voltar aí e fazer uma avaliação sobre o assunto, você precisará saber esses prefixos. Intermediário indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono na cadeia. Então, você vai ter que representar no intermediário o tipo da ligação. Quando tem apenas só tem ligações simples, é o intermediário AN. Então, você terá lá met, et, prop, but, pent, sempre acompanhado do intermediário. Se for o AN, quer dizer que naquela molécula só tem ligações do tipo simples. Se tiver ligação do tipo dupla, será en. Se tiver uma ligação tripla, in. E se tiver duas ligações duplas, dien. E a terminação O. Usa-se a terminação O para indicar que a função química do composto é um hidrocarboneto. Nós, adiante, aprenderemos que existem outras funções. Isso ficará aí para o próximo trimestre, mas aprenderemos que existem outras funções. Alcoóis, etc. Existem várias. Mas agora vamos focar aqui no hidrocarboneto. E o final O significa que pertence a uma função hidrocarboneto. Aqui eu tenho o número de átomos e o prefixo. Vamos ver como que se dá o nome aí aos hidrocarbonetos. Quantos átomos? Número de átomos de carbono. O que importa é o carbono. Temos aqui 1, 2, 3 carbonos. Vamos achar aqui prop. Porém, nós não temos, então, o nosso prefixo é prop.
Porém, nós não temos só ligações simples, temos uma simples e uma dupla. Uma tripla, melhor dizendo. Quando temos uma tripla, in, propin. E a terminação, o, propino. Deixa o pessoal lá de Brasília saber disso, né? Temos aqui um hidrocarboneto, propino. Prop, que indica 3 carbonos. In, que significa ligação tripla. E o, que é a função hidrocarboneto, propino. E agora, temos aqui 2 carbonos. Vamos olhar, et. E uma ligação dupla, en. Só temos átomos de carbono e de hidrogênio. Então, hidrocarboneto, terminação O. Et, en, O. Eteno. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos achar pente. Todas as ligações do tipo simples. Então, é an, simples, an. E apenas átomos de carbono e hidrogênio, terminação O. É porque é um alcano, é um hidrocarboneto, o meio, o an de alcano, e o prefixo aí, pente, porque tem 5 carbonos. Pen, an, o, pentano. E assim, vamos dando nome às nossas funções de hidrocarboneto. E agora, como que será o nome dessa? 1, 2, 3, 4 carbonos. E tem uma dupla. But, en, o. Buteno. E aqui, 1, 2, 3, 4. But também. Também tem uma dupla. En, e é um hidrocarboneto. O, buteno também. Quando existir mais de uma possibilidade de localização da insaturação, deveremos indicar o número do carbono em que a mesma se localiza. Se você percebeu, os dois aqui têm 4 carbonos, os dois têm ligações duplas, porém, essa ligação dupla está em diferentes carbonos. Por isso, a gente tem que dizer aonde que ela se localiza. A numeração dos carbonos da cadeia deve ser iniciada da extremidade mais próxima da insaturação. Então, aqui nesse caso, eu não posso começar a contar daqui, pois, olha só, 1, 2, 3, e a partir do terceiro que eu tenho a ligação dupla. Então, o correto não é contar, neste caso, no sentido da leitura, e sim do outro lado. 1, ligação dupla. 2, 3, 4. E aqui, na de baixo, tanto faz. 1, 2, dupla, no sentido da leitura, e contra o sentido da leitura, 1, 2, dupla. Então, será no carbono 2. But1-eno. É esse aí o nome do nosso primeiro composto. Também é comum encontrar como nomenclatura 1-buteno. Porém, o indicado pela IUPAC é nesta forma. But-1-eno. Aqui, neste outro caso, vemos aqui a contagem. But-2-eno ou 2-buteno. Aconselho estar seguindo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que recomenda que os números devem vir antes do que eles indicam. X, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Para dar um número menor, contaremos no sentido da leitura. Ops! Temos aqui 2 ligações duplas. Então, dien. O. Perceba que eu tenho que deixar o menor número possível para o carbono antes da ligação. Aqui eu terei, no sentido da leitura, 1, ligação dupla. 2, 3, 4, ligação dupla de novo. Se eu vim ao contrário, contra a leitura, 1, 2, dupla. 3, 4, 5, dupla. Então, no sentido da leitura, a numeração ficará menor.
X14-dieno. Perceba que eu separo as letras por traço dos números e os números entre si por vírgula. Hexa-1,4-dieno. Se eu colocar vírgula no lugar desses traços ou um traço no lugar das vírgulas, estará errado a nomenclatura. Aqui eu tenho uma fórmula condensada de barra, de bastões. Vamos ver qual seria o nome. Perceba que cada uma das quinas, cada uma das pontas, das extremidades é um carbono. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E temos aqui uma ligação dupla. Se contar no sentido da leitura, primeiro, no segundo carbono, ligação dupla. Contra a leitura, primeiro, segundo, terceiro. Então, no sentido da esquerda para a direita, e no sentido da leitura, que é a nossa forma de contar. Então, 5 carbonos, pente. Como tem uma ligação dupla, em é um hidrocarboneto. Quando eu tiver uma forma condensada de bastão como essa, como que eu vou saber se é um hidrocarboneto ou uma outra função? Porque quando aparecer um átomo diferente, um heteroátomo ou uma ramificação, ela vai estar explícita. Você conseguirá entender assim que nós estudarmos esse assunto. Aqui, como não aparece nada diferente, sabemos que é uma função hidrocarboneto. Aí estão os 5 carbonos. Pente, 2-eno. Hidrocarbonetos alicíclicos. Colocamos antes do nome do composto o termo cíclico. Alicíclico quer dizer que não é um anel aromático, mas é fechado em si mesmo, ele é cíclico. E prosseguimos como se o composto fosse uma cadeia normal. Então aqui vemos que só tem ligação simples. Percebemos que tem 3 carbonos e percebemos que é um ciclo. Ciclo, para indicarmos que ele é fechado. Prop, porque tem 3 carbonos. An, porque só são ligações simples. E O, porque só tem hidrogênio e carbono. É um hidrocarboneto. Ciclo propano. Já nesta, percebemos que tem, além de ser ciclo, é cíclico, então começa com ciclo. Percebemos que ele tem 4 carbonos, but, e percebemos que ele tem uma ligação dupla. Ciclo, but, em o ciclobuteno. Nesse caso, não é necessário estar dizendo aonde que é a ligação dupla. Afinal de contas, é um ciclo. E em qualquer sentido que eu contar, qualquer um desses carbonos pode assumir o número que eu quiser para indicar onde está a ligação dupla. Dessa forma, ela não é representada aí por número em que carbono que começa ou termina a cadeia, pois é um ciclo. Vamos tentar responder mais uma? Dá uma parada aí no seu vídeo, leia com atenção e tenta responder. Já já a gente continua. Muito bem, voltamos. E daí, conseguiu responder direito? Vamos ver? Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Entretanto, sua importância se deve ao fato de suas moléculas servirem como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. Analise as seguintes informações. 1. Os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados. Acíclicos quer dizer que são abertos, saturados que têm cadeia com apenas ligações simples, apresentando cadeias abertas e ligações simples entre seus carbonos. 2. Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, contendo uma ou mais ligação dupla em sua cadeia carbônica. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, contendo uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. E 4 são exemplos de alcanos, alcenos e alcinos, respectivamente, o metano, o acetileno e o etileno. E aí, qual será que estão certos? A 1 é verdadeira. Realmente, os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, apresentando cadeias abertas e ligações simples entre seus carbonos. Já a 2 é falsa.
Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos contendo uma ou mais ligação dupla? Eles contêm apenas uma ligação dupla em sua cadeia carbônica. A terceira é verdadeira. Os alcinos realmente são hidrocarbonetos acíclicos contendo uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. E a 4 é falsa, pois o metano é um exemplo de alcano, o acetileno um exemplo de alceno, mas o etileno não é um exemplo de alcino. Então, as verdadeiras são a 1 e a 3. A correta é a alternativa B. E aí, você acertou? Vamos tentar responder mais uma? Os hidrocarbonetos são compostos binários, constituídos apenas por hidrogênio e o não metal carbono. Há milhares desses compostos e uma classe importante deles são os alcanos, cuja fórmula geral é CnH2n mais 2. Para um alcano não ramificado, com o número de átomos de hidrogênio igual a 10, o nome desse hidrocarboneto é... Dá uma paradinha no vídeo e tenta responder aí. Ok, voltamos. Vamos ver se você acertou. 2n mais 2 igual a 10. 2n é igual a 8. n é igual a 8 dividido por 2. n é igual a 4. Pois a fórmula está nos dando aqui, a pergunta está nos dando a informação que o número de átomos de hidrogênio é igual a 10. Então, se você jogar que ali o hidrogênio é igual a 10, você tem que 2n mais 2 é igual a 10. 2n é igual a 8. Então, você vai descobrir que n é igual a 4. Então, C4H10. C4, 4 carbonos, but. Como é um alcano, ano. Butano. Temos aí a resposta certa, a letra A. Vamos fazer mais uma? Dá uma paradinha no vídeo e tenta responder aí. Voltamos. A análise elementar de um hidrocarboneto mostrou que ele é composto por 20% de hidrogênio e 80% de carbono em massa. O composto abaixo que apresenta essa composição e temos ali os compostos. Se você ainda não conseguiu responder, fica aí uma dica de resolução. Desenhe, escreva os compostos a partir dos nomes e tenta determinar aí a sua massa molar. A partir disso, determine qual que é a porcentagem massa de cada um. Aí está. O eteno, o benzeno, o etino, o etano e o etanol são essas as fórmulas moleculares de cada uma das alternativas. E ao calcular a porcentagem em massa, você perceberá que a resposta certa é a D, o etano, C2H6. C2 tem aí 24 gramas em 1 mol, que pertence ao carbono, e mais 6 gramas de hidrogênio, dando essa porcentagem de 80% de carbono e 20% para o hidrogênio. Vamos fazer mais uma? A substância que tem fórmula mínima CH2N, quer dizer, ela tem essa fórmula mínima CH2 em um determinado número e cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono, é O. Então você tem que tentar descobrir qual que é a substância que terá 3 átomos de carbono e com essa fórmula mínima. Dê uma paradinha e tente resolver. Voltamos. Vamos ver se você acertou? CH2N. Então, você tem CnH2n. Como o carbono tem 3, é um alceno ou um ciclano. H2C dupla CH, simples CH3, que é o propeno, seria a resposta. 5. Vamos fazer outra? Escreva o nome do composto de fórmula. Está aí a fórmula dele. Dê uma parada e tente resolver. Voltamos. Vamos perceber se você conseguiu responder? Perceba bem que aqui temos um carbono, mas aqui não é o segundo. Aqui eu tenho 4 vezes esse carbono. Então, temos 1,
com 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Hidrogênio, aqui temos 3, com 4 vezes 2, 6, 3 com 6, 9. Ou 4 vezes 2, 8, me desculpe. 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Com 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Podemos esmiuçar a fórmula, ou seja, ponhar esses 4 que estão condensados aqui de forma mais explícita, que dê para você enxergar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefixo oct. Como possui uma ligação dupla em. E temos que dizer a partir de qual carbono que a ligação dupla acontece. A partir do primeiro, do segundo. Oct 2 em. E como é um hidrocarboneto, oct 2-eno. Hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem nomenclatura particular, não seguindo nenhum tipo de regra. Aqui está o benzeno. É o principal, é o primeiro tipo de hidrocarboneto, que é um ciclo que tem ligações duplas ressoantes entre seus carbonos. O que é isso? Quer dizer que você tem ligações duplas alternadas e que elas mudam de posição, conforme eu já disse em outra aula. Isso quer dizer que elas são ressoantes. Quando você tem 2 anéis desses unidos, o naftaleno. 3, antraceno. E aqui, em posições diferentes, o fenantreno. Por favor, resolva aí os exercícios da página 95, 96 e 97, 3 ao 13. Essa semana eu mudei a forma aí de vocês estarem me enviando esses exercícios. Eu preciso que vocês postem em post específico, que eu colocarei na plataforma Senec Digital, e é por lá que estarão me enviando os exercícios. Apenas receberei as atividades por e-mail dos alunos que não tiverem acesso à plataforma. Tchau, até a próxima aula.